Então, o capítulo 12 é o capítulo de espiritualidade, morte e imortalidade. Neste capítulo, são nos apresentadas três tipos de correntes filosóficas, né? Nós temos o monismo, que é totalmente materialista, o homem é corpo. É uma corrente que para nós não tem como lidar com um paciente imaginando que esse paciente é somente esse corpo físico. Não tem como ajudar efetivamente uma pessoa olhando desta maneira. Tem o dualismo, que considera uma pessoa uma junção de corpo, matéria e espírito, coisas diferentes, mas que estão ali acidentalmente unidas. E temos também o pensamento aristotélico tomista, que nos apresenta o homem, como nós temos visto até aqui, como um todo, né? Uma substância individual de natureza racional. Então, nós somos um todo, nós somos corpo, alma, espírito, e nós temos uma identidade ontológica, certo? Então, diante destas três teorias, nós vamos encontrar aqui o problema da morte, né? A morte que confronta o homem com a finitude da vida, nos leva a questionar o sentido da vida, o que eu tenho feito, e tudo isso se torna ainda mais pesado e mais difícil quando as pessoas estão presas no materialismo, né? Quando nega essa realidade espiritual, é mais difícil olhar para a morte, porque a pessoa encara, eu vou deixar tudo aqui, tudo que eu construí vai ficar aqui. Então, no ponto de vista filosófico cristão, o ser humano ele é muito mais do que isso. Ele é um todo integrado. Nós temos a alma, que é o nosso princípio vital, que anima o corpo, né? A alma humana é incorruptível, ela nasce e jamais morre. Então nós encaramos a morte como uma passagem desta vida terrena para uma outra vida eterna, né? Santo Agostinho coloca ênfase no desejo da felicidade. Nós sabemos que o desejo de felicidade é inerente a todo ser humano, né? E é um desejo que ultrapassa esse limite temporário aqui dessa finitude terrena. Então, o ser humano, com esse desejo de felicidade, ele tende à transcendência, que é superar a si mesmo, ter um encontro com Deus, se realizar, se projetar para além desta vida terrena. Deus está acima de todas essas coisas aqui. Então, a raiz da imortalidade na pessoa reside na nossa forma substancial. E eu posso afirmar que a alma humana é imortal. Isso está implícito na alma do homem, na identidade ontológica do homem. E quando eu olho desta maneira, para encarar a morte, é mais fácil. Eu não penso que a morte é um fim. Eu consigo ver a morte como uma passagem da vida terrena para uma vida da eternidade. Então, é desta maneira que a filosofia aristotélico-tomista olha para a morte, né? O que o autor colocou como problema da morte, a gente encara desta maneira.